Meus amados irmãos diáconos, ministros, seminaristas, irmãos e irmãs, com essa celebração tão bonita e rica de significados, nós entramos na grande semana em que celebraremos o mistério maior do amor de Deus, desse amor quase que um louco amor pela humanidade, querendo resgatá-la, querendo salvá-la. E nesses dias nós seremos chamados a celebrar esses acontecimentos que há 2000 anos comovem os nossos corações de crentes, de fiéis, mas não apenas lembrando-se deles, lembrando-se dos episódios que marcaram a paixão do Senhor e a sua ressurreição. Não apenas lembrar, nós herdamos dos nossos irmãos mais velhos, os judeus, algo muito mais profundo do que apenas lembrar. Não, a liturgia, ela nos convida, não é para lembrar, mas para recordar. E talvez vocês possam me dizer, mas padre, lembrar e recordar é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Lembrar algo é trazer de volta da memória um episódio acontecido no passado. Mas recordar, como a própria palavra diz, é algo diferente. Re significa de novo. Cor significa coração. E, no final, o verbo dar. Recordar, portanto, não é apenas lembrar, mas é dar de novo ao coração. É reviver. É realizar algo ainda mais profundo do que uma lembrança, do que uma memória. A liturgia cristã herdou dos nossos irmãos, os judeus, essa característica de reviver. Nós reviveremos nesses dias a nossa salvação, o que o Senhor realizou por nós. Acabamos de reviver, de recordar a entrada de Cristo em Jerusalém. No Evangelho ouvimos a paixão. Quinta-feira Santa faremos memória, recordaremos, daremos de novo ao coração a experiência da Santa Ceia, reviveremos com Cristo, com os apóstolos, o lava-pés, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do mandamento novo, do novo culto. E assim sucessivamente, nós somos convidados a fazer com que o nosso coração reviva essa experiência do mistério maior da nossa fé e da salvação que Jesus realizou por nós, meus irmãos e irmãs. E já começamos agora, começamos hoje. Nos diz a Sagrada Escritura que os filhos dos judeus foram ao encontro do Senhor com ramos de oliveira e com ramos de palmeira, que eles agitavam esses ramos saudando ao filho de Davi. Filho de Davi, porque Jesus era herdeiro de Davi, e portanto, segundo a sua humanidade, Jesus era rei mesmo, mas ele era muito mais rei ainda pelo mistério da encarnação, por ser Deus feito homem, Deus encarnado entre nós. E eles foram ao encontro do Senhor com folhas, com ramos de oliveira, com palmas, com palmeiras. Meus irmãos, até isso é rico em significado para nós. Aqui no Brasil, no nosso país, nós não temos muito essa árvore, a oliveira, mas em todo o Mediterrâneo, a oliveira é muito usada. Não foi à toa que os filhos dos hebreus
foram ao encontro do Senhor com ramos de oliveira. A oliveira é uma árvore muito nobre para aqueles que vivem às margens do Mediterrâneo, pois a oliveira não apenas é uma árvore, como uma árvore, ela abriga muita gente, ela vive muitos anos. No Jardim das Oliveiras, em Getsêmani, em Israel, ainda existe uma oliveira apenas existe, de 2000 anos, uma oliveira testemunha do suor de sangue do Senhor. É uma árvore que vive milênios, e que durante milênios ela dá tudo de si, e ela não precisa receber nada em troca. A oliveira não precisa de poda, não precisa ser adubada, não precisa ser molhada, ela não pede nada, e ela dá tudo, dá a sombra, ela dá a madeira, ela dá o fruto, que é a azeitona, que é um alimento. Da azeitona prensada também se tira o azeite, e o azeite pode ser usado também como alimento. O azeite era usado no tempo de Nosso Senhor para iluminar as casas, as candeias de luz eram acesas com azeite. O azeite era usado também como remédio, os ungüentos para o tratamento de tantas doenças. Até hoje a igreja conserva essa tradição, na unção dos enfermos, ungindo com óleo os enfermos. Também os soldados eram ungidos com azeite para que o inimigo não pudesse agarrar neles, né? Se o soldado está cheio de azeite, ele escorrega e o inimigo não pega. É por isso que no batismo os sacerdotes ungem com azeite a criança, para que o inimigo não pegue mais, não possua mais aquela vida agora consagrada a Cristo. O azeite serve para tanta coisa, mas ainda não acabou. A oliveira dá mais. Depois que se tirou tudo dela, tudo, ainda sobra aquele restolho que, misturado com soda, com cal, ainda vira sabão, ainda serve para a limpeza do nosso corpo e das roupas. No tempo de Jesus, tudo isso era feito vindo da oliveira. A oliveira que não pede nada e que dá tudo. A oliveira é um sinal de Jesus, um sinal do Senhor. Ele não nos pede nada e dá tudo. Não é verdade, irmãos e irmãs? O que Ele nos pede é mínimo e Ele dá tudo. Ele é como a oliveira. O Senhor Jesus é a oliveira boa, que nos abriga, que nos protege do sol fustigante com a sua sombra. O Senhor Jesus é como a madeira da oliveira, perfumada e forte, na qual nos abrigamos nas lutas da vida. O Senhor Jesus é saboroso em sua sabedoria e em seu amor. O Senhor Jesus é saboroso como azeite, como óleo virgem extraído da árvore generosa. O Senhor Jesus é a unção que ilumina a nossa vida, como óleo que ilumina as candeias do templo do Pai. O Senhor Jesus é unguento, é remédio que cura as nossas feridas físicas, morais, espirituais. Ele cura. O Senhor Jesus purifica, lava. E ainda mais, o azeite também servia para uma outra coisa, para o perfume. Era através do azeite que se retirava a essência das flores, das plantas, e com ela se fazia o perfume. O Senhor Jesus nos deu o seu suave odor no sacramento da crisma. E é por isso que na quinta-feira santa, quando o bispo consagra os santos óleos, ele mistura no santo crisma, no óleo do Espírito Santo, ele mistura perfume.
perfume, para que nós, ungidos por esse sagrado óleo, espalhamos pelo mundo o suave odor de Cristo. E deveríamos ser sempre assim, aonde um cristão chega, todos deveriam logo sentir o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. O Senhor Jesus é como a oliveira boa, a oliveira generosa, que dá tudo, entrega tudo e não pede nada. Não foi à toa que os filhos dos hebreus foram ao seu encontro com ramos de oliveira. Mas foram também com outros ramos, ramos de palmeira, não é verdade? Com palmas. As palmas aqui temos de vários tipos, né? Nos nossos povos. Mas o que é a palmeira? O que significa a palmeira? A palmeira é um símbolo da realeza, da casa de Davi, o rei de Israel. Levando palmas nas mãos, como hoje, nós estamos proclamando Jesus como nosso rei. A palavra rei, rex, vem do verbo regere. Regere quer dizer reger, governar. Trazer palmas nas mãos para saudar Jesus quer dizer que nós entregamos a Jesus o governo sobre nossa vida, o governo sobre nossa mente, o governo sobre nosso coração, o governo sobre nossa alma, o governo sobre tudo aquilo que nós somos e temos. Nesse domingo de Ramos, queremos novamente entregar a Jesus o governo sobre nossa vida. Vocês querem isso? Então digam comigo: Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu te entrego o trono do meu coração, da minha mente, da minha alma. Eu te entrego poder e governo sobre mim, sobre minha casa, sobre todas as minhas intenções, sobre meus filhos e meus amigos, e sobre tudo aquilo que possuo e tenho. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, recebe a realeza sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Amém. Isso é muito sério o que vocês fizeram agora. Entregar a Jesus a realeza. O poder de governar significa não mais quereremos agir, deveremos agir de acordo com nossas opiniões, mas sempre consultar a Jesus, o Rei da nossa vida. O Rei da nossa vida. Esse Rei que veneramos, que adoramos, que saudamos, é Rei humilde, é Rei crucificado. Rei crucificado. Foi assim que nós hoje o contemplamos crucificado. Os outros reis humanos são muito diferentes, meus irmãos e irmãs, do Rei Jesus. Muito diferentes. Os outros reis, por exemplo, quando vai ter uma guerra, ele alista os jovens do seu povo, não é assim que os reis agem? Começa a alistar os soldados para compor o seu exército. E raramente o rei entra no campo de batalha. São os soldados que vão para o campo de batalha, que vão morrer pelo rei, morrer pela pátria. É ou não é assim? Mas o Rei Jesus não. O Rei Jesus, ele é que vai sozinho para a batalha. Nós não vemos agora, não acabamos de vê-lo ainda há pouco, sozinho, enfrentando a cruz e os sofrimentos.
Não, ele vai sofrer em nosso lugar. Ele aceita sofrer por nós. Grandioso é o amor desse rei. Os outros reis cobram impostos dos seus súditos, cobram os impostos para poderem viver na sua opulência, na glória e na majestade dos seus reinos. Não é assim? Cobram pesados impostos sobre os seus súditos. Não o rei Jesus. O rei Jesus, ao contrário, é ele quem nos dá tributos, é ele quem nos dá presentes, é ele quem nos deu os sacramentos, os dons do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, que nós podemos querer mais. Não apenas nada ele nos cobra, como ele que dá tudo. Ele é quem dá tudo. Que rei amoroso nós temos, Rei dos reis verdadeiramente. Nenhum outro há como ele. Não apenas ele nos enriquece com a sua pobreza, como nos dá o exemplo da humildade e da simplicidade. Ao lavar os pés dos apóstolos, ao dar-nos o mandamento novo do amor, ele nos dá o exemplo primeiro da humildade. Os outros reis da terra são muito diferentes do rei Jesus. Eles gostam de sentar-se nos seus tronos e usar na sua cabeça gloriosas coroas de ouro e de pedras preciosas. Eles gostam de se vestir com mantos de púrpura e linho e roupas muito preciosas. Mas o rei Jesus tem como trono a cruz, tem como coroa os espinhos, e o manto com que ele se cobre é o seu próprio sangue derramado por nós. Essa é a púrpura de Jesus. Como é doce servir ao Rei Jesus. Que felicidade podermos ser chamados cristãos. Que alegria dobrar os nossos joelhos diante da santidade de Jesus. Que poder magnífico experimentamos através da sua palavra. Viveremos esses dias, irmãos e irmãs, de Semana Santa, aclamando a Jesus como nosso Rei, chorando com Jesus os pecados do mundo, revendo novamente o seu sofrimento por nós, que nos revela a maldade do nosso pecado, que tanto exigiu de Jesus nosso Senhor, tanto exigiu. Quando olhamos para um crucifixo, deveríamos lembrar até que ponto nosso pecado é mau, porque até que ponto Jesus precisou sofrer por ele, sendo inocente. Sim, nós caminharemos com ele. Pensamos que ele nos dê a graça de imitarmos a oliveira generosa que ele é. Sejamos capazes de dar também de nós a Deus e aos irmãos. Sejamos capazes de, como a palmeira, anunciar a todos os povos que Cristo é o único Rei que governa sem dor, sem opressão. É o único Rei de amor. Não tenhamos medo de caminhar com ele nesses caminhos da Semana Santa. Não tenhamos medo de carregar com ele a cruz de cada dia. Não tenhamos medo sequer de experimentar a morte, se estivermos com ele, pois diz o apóstolo: se com ele morremos, com ele viveremos. E nada nos pode separar do seu amor, nem a perseguição, nem a angústia, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, o Cristo Jesus, que nos amou primeiro e que se entregou por nós. Assim seja.